Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional muito importante para a sua vida. Que o Espírito Santo te conduza ao entendimento e discernimento da palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é a queda do homem, como o pecado nos afastou do propósito de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com a consolidação da família, com a libertação em alto nível, na profundidade, e também restauração das feridas emocionais. Então, queridos, o nosso tema é a queda do homem, como o pecado nos afastou do propósito de Deus. Eu tenho um texto já para compartilhar com você em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 22. O texto diz assim: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Queridos, você já pensou nas consequências do pecado e como ele nos afastou do propósito original de Deus para a humanidade? A história da queda do homem é mais do que um relato sobre a desobediência de Adão e Eva. É uma narrativa que revela as profundezas do amor de Deus e seu plano para restaurar a humanidade. Vamos então falar sobre o pecado original e suas consequências. Em Gênesis 3, encontramos o relato da queda. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados à imagem de Deus, foram colocados no jardim do Éden com instruções claras. Eles tinham a liberdade de comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ao cederem à tentação da serpente, escolheram desobedecer a Deus e o pecado entrou no mundo. Então, amados, Adão e Eva desobedecem a Deus à sua própria maneira. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Vamos então entender cada processo. Primeiro, quando a mulher viu, Eva se rendeu a essa tentação exatamente da maneira que João descreve em sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 16. Primeiro, ela cedeu à concupiscência da carne. Viu que a árvore parecia agradável. Depois, cedeu à concupiscência dos olhos. Era atraente aos seus olhos. Depois, cedeu à soberba da vida. Ou seja, estava desejável para dela se obter discernimento. Jesus foi tentado da mesma maneira tripla. Um apelo aos apetites físicos, depois um apelo aos desejos cobiçosos e emocionais e um apelo ao orgulho, como está em Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 11. Agora, segundo, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. As percepções de Eva eram parcialmente verdadeiras e parcialmente falsas. A árvore não era realmente agradável ao paladar, embora Eva tenha sido enganada e pensado que era. O fruto provavelmente era atraente aos olhos, embora isso não deva significar muito. E só era verdade na mente de Eva que a árvore era desejável para dela se obter discernimento. Podemos ver a verdade exata da declaração de Paulo em 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 14, de que Eva foi enganada quando pecou. Em sua mente, ela achava que estava fazendo algo bom para si mesma. Agora, terceiro, tomou do seu fruto e comeu. Satanás podia tentar Eva, mas ela não precisava comer. A ingestão foi obra dela. Satanás não podia enfiar o fruto em sua garganta. Eva era responsável. Ela não podia dizer com razão: o diabo me obrigou a fazer isso. Como em toda tentação, Deus havia preparado um escape para Eva. Como está em 1 Coríntios 10, 13. Ela poderia ter simplesmente fugido de Satanás e da árvore. Mas Eva não aceitou o meio de escape de Deus. Agora, quarto, amados, e o deu ao seu marido, que comeu também. Eva não apenas pecou, mas também se tornou o agente da tentação para Adão. Mas quando Adão comeu, ele não foi enganado como Eva. Adão pecou com os olhos bem abertos, em rebelião aberta contra Deus. Portanto, queridos, é Adão e não Eva quem tem a responsabilidade pela queda da raça humana e pela introdução da morte na ordem criada, como está em Romanos 5:12 e 1 Coríntios 15:22. Eva foi enganada para pecar. Adão sabia exatamente o que estava fazendo, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Muitos especularam que Adão pecou porque não queria que Eva ficasse sozinha na queda e comeu do fruto por um impulso romântico. Isso pode até ser verdade, mas não torna o pecado de Adão nem um pouco menos rebelde. Rebelião contra Deus não é melhor quando motivada por um impulso romântico. Tomar e comer um dia se tornarão verbos de salvação, mas somente depois de Jesus ter vivido no mundo da maldição de Adão e ter se rendido à morte. Você já imaginou como teria sido viver um mundo sem pecado? O pecado trouxe consequências devastadoras. A separação entre Deus e o homem, dor, morte e sofrimento. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 2, que nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Vamos então ver aqui o relato da queda do homem e a separação de Deus. A nudez de Adão e Eva. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, primeiro, os olhos dos dois se abriram. Aparentemente foi somente após o pecado de Adão que eles souberam de seu estado pecaminoso. Eles sabiam que estavam nus, no sentido de terem sua vergonha exposta a toda a criação. Quando Adão pecou, eles morreram. Eles passaram da imortalidade para a mortalidade. O princípio da morte foi introduzido. Passariam muitos anos até que Adão desse seu último suspiro. 930 anos no total, como está em Gênesis 5, versículo 5. Mas a morte começou a agir nele e em Eva imediatamente. E eles podiam sentir isso. Algo estava errado, algo estava faltando, algo tinha de ser encoberto. Desde o pecado de Adão, a morte tem reinado completamente sobre a humanidade, como está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Todo mundo que nasce morre. A taxa de mortalidade é de 100%. Ninguém sobrevive. Quando um bebê nasce, não se trata de saber se ele viverá ou morrerá. Ele certamente morrerá. A única questão é quando. Pensamos neste mundo como a terra dos vivos, mas na verdade é a terra dos moribundos. E os bilhões de corpos humanos lançados na terra ao longo dos séculos comprovam isso.
Por mais certo que tenha sido o reinado da morte sobre a humanidade, em Romanos 5,17 explica que o reinado da vida em Jesus Cristo é ainda mais certo. Agora, segundo, eles perceberam que estavam nus. Tanto o Salmo 104, versículo 2, quanto Mateus 17, versículo 2, sugerem que a luz pode ser uma vestimenta para os justos. Pode ser que Adão e Eva estivessem anteriormente vestidos com a gloriosa luz de Deus. E a perda imediata dessa cobertura de luz fez com que eles se sentissem expostos e nus. É mais do que provável que eles estivessem vestidos de luz antes da queda, e quando pecaram, a luz se apagou. Agora, terceiro, os olhos dos dois se abriram. Amados, a maneira como eles se viam mudou, mas também a maneira como eles viam o mundo inteiro agora era diferente. Depois da queda, tudo parecia pior. Quando Adão e Eva viram sua nudez e se sentiram mal por isso, não foi uma sensação boa, mas foi boa. É bom se sentir culpado quando se faz algo errado, mas não ter nenhum sentimento de culpa ou vergonha é pior. Quarto, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amados, a tentativa deles de se cobrirem exigiu muita engenhosidade, mas não muita sabedoria. As folhas de figueira têm algo de espinhoso, o que daria origem a coberturas que causariam muita coceira. Toda tentativa de cobrir nossa própria nudez diante de Deus é igualmente tola. Precisamos deixar que Jesus nos cubra e nos revestirmos do próprio Jesus como nossa vestimenta de cobertura, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Deus tem uma cobertura para o seu povo. Isaías capítulo 61, versículo 10 fala isso. E a exortação de Jesus é para nós, como está em Apocalipse 16, 15, que diz: Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Obviamente, amados, eles cobriam suas áreas genitais. Em praticamente todas as culturas, os adultos cobrem suas áreas genitais, embora outras partes do corpo humano possam ser mais ou menos expostas de cultura para cultura. Isso não se deve ao fato de haver algo intrinsecamente impuro em nossa sexualidade, mas porque ambos recebemos nossa queda e a transmitimos geneticamente por meio da reprodução sexual. Por causa disso, Deus implantou na mente dos homens que mais modéstias é apropriada para essas áreas do nosso corpo. Agora, quinto, folhas de figueira para cobrir-se. Depois de fazerem suas coberturas, Adão e Eva esperaram. Não seria até a brisa do dia, como diz Gênesis 3:8, quando Deus normalmente viria até eles. Com ansiedade e talvez um pouco de agonia, eles esperaram até que Deus pacientemente viesse até eles. Seus corações devem ter ficado muito perplexos enquanto esperavam para ver o que Deus faria com eles, como punição pelo grande pecado que haviam cometido. A principal consequência do pecado foi a separação entre Deus e a humanidade. Antes da queda, Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus. Mas após o pecado, essa comunhão foi rompida e o homem foi expulso do Éden. O pecado criou uma barreira entre nós e nosso Criador, nos afastando do propósito original de viver em plena comunhão com Ele. Você já sentiu essa distância entre você e Deus? Queridos, o pecado mesmo nos dias de hoje continua nos afastando da presença de Deus e do plano perfeito que Ele tem para nós, como está em Isaías capítulo 59, versículo 2, que nos diz: Mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora vamos entender o impacto do pecado na humanidade. Além da separação espiritual, o pecado afetou todas as áreas da vida humana. A morte, que antes não fazia parte da experiência humana, tornou-se uma realidade, como está em Romanos 6,23, que afirma: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, a morte física e espiritual entrou no mundo como consequência direta do pecado de Adão e Eva. Esse impacto não foi sentido apenas na vida deles, mas passou a todas as gerações a seguir, afetando cada ser humano. Você já pensou em como o pecado afeta a sua vida diariamente? Meus queridos, ele se manifesta em nossas atitudes, nossas escolhas e até nas estruturas sociais. O pecado causa dor, desunião e impede que vivamos de acordo com o propósito que Deus tem para nós. O mundo, em sua condição atual de sofrimento e desordem, é resultado direto do pecado que se enraizou na humanidade. Agora vamos entender o plano de redenção de Deus. Mesmo diante da queda, meus queridos, Deus, em seu amor infinito, não abandonou a humanidade ao pecado e à morte. Desde o momento da queda, Deus já começou a desenhar o plano de redenção para restaurar o relacionamento quebrado entre ele e o homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, encontramos a primeira promessa de redenção, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo profetiza a vitória final de Cristo sobre Satanás e o pecado. Deus, amados, enviou seu Filho Jesus Cristo, para restaurar o que havia sido destruído pela desobediência de Adão. Olha o que diz Romanos 5,19. Pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Então, amados, através de Jesus somos reconciliados com Deus, e o plano original de viver em comunhão com Ele é restaurado. Você já aceitou o sacrifício de Cristo e experimentou essa reconciliação com Deus? Meus queridos, por mais que o pecado tenha nos afastado de Deus, a graça dele é maior, e o caminho de volta foi aberto por meio de Jesus. Agora, como o pecado continua nos afastando do propósito de Deus? Vamos entender. Mesmo que o plano de salvação esteja disponível para todos, o pecado ainda age como uma força que nos desvia do propósito de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ele nos encoraja assim: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus queridos, o pecado nos embaraça, atrapalha nosso crescimento espiritual e nos afasta de viver plenamente a vontade de Deus. Você tem identificado as áreas da sua vida onde o pecado está impedindo você de alcançar o plano de Deus? Então, amados, talvez seja um pecado não confessado, uma atitude de desobediência, uma transgressão ou um comportamento que não está alinhado com os princípios bíblicos. Deus nos chama para nos arrependermos e nos afastarmos do pecado, para que possamos viver de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Então, qual é a esperança? A esperança está em Cristo. Apesar de o pecado ter trazido destruição, dor e morte, a boa notícia é que Jesus venceu o pecado. 1 Coríntios 15, versículo 57 nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Através de sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte e nos deu a oportunidade de viver uma vida nova e restaurada em Deus. Você está vivendo essa vitória sobre o pecado em sua vida? Amados, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em liberdade, não mais escravizados pelo pecado. Através do Espírito Santo, recebemos força e capacitação para resistir ao pecado e viver em obediência à palavra de Deus. Voltando então para o propósito de Deus. A queda do homem trouxe separação e destruição, mas o plano de Deus é restaurar tudo aquilo que foi perdido. Ao aceitarmos a obra redentora de Cristo, somos convidados a voltar ao propósito original de viver em comunhão com Deus, refletindo sua imagem e cumprindo nossa missão na terra. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você está disposto a abraçar o plano de Deus e viver de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida? Amados, apesar de o pecado nos afastar, a graça de Deus nos chama de volta, nos perdoa e nos capacita a viver plenamente sua vontade. Agora, eu queria que você entendesse um pouco sobre a tricotomia na Bíblia, a sua definição, ok? E o seu contexto bíblico. Queridos, compreender o significado bíblico de tricotomia é importante. Refere-se à teoria que estabelece a constituição tripla do ser humano em corpo, alma e espírito. Embora seja controverso, é mencionado em algumas passagens da Bíblia, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, meus queridos, Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados, o ser humano ele é tripartido. Todo homem é espírito, alma e corpo. O corpo é diferente da alma e a alma é diferente do espírito, ou seja, diferente do Espírito Santo. O homem ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você precisa entender isso, ok? Então vamos lá. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Vamos entender um pouco. Espírito humano é o ponto de contato com Deus. É através do meu espírito que tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. Deus é espírito e só podemos perceber Deus no espírito, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 22 e João, capítulo 4, versículo 24. Agora a alma. A alma é tudo que o homem é, sua personalidade, seu ego, é o mundo dos pensamentos, sentimentos e decisões. A alma, meus queridos, está entre o espírito e o corpo. Pertence aos dois. Está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma, tenho consciência de mim mesmo. Vamos entender algumas áreas da alma. Mente, sede da alma, é o intelecto, os pensamentos, raciocínios e memória. Vontade. Vontade é o instrumento para tomar decisões. Poder para escolher. Emoções, instrumento para expressar nossos sentimentos. Gostos, simpatias, alegrias, tristezas,
amor e ódio. Agora, queridos, o corpo é minha forma visível, palpável. Com ele me relaciono com o mundo exterior. Exemplo, os 5 sentidos, a fala, a audição, a visão, o olfato, o tato. Com o corpo, eu tenho contato com a matéria aqui neste mundo. Então, amados, venha conhecer a comunidade Nação Ministério Pleno e descubra como viver o propósito de Deus em liberdade, superando o impacto do pecado e abraçando a graça que transforma. Então, meus amados, eu vou ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe, que você tenha discernimento, que você entenda o impacto do pecado na humanidade, que você, meu querido, também possa entender sobre o plano de redenção de Deus e, claro, que você possa ter a esperança em Cristo, voltando-se para o propósito de Deus. E que você também possa perceber que o ser humano, o homem, a mulher, nós somos um ser tripartido e precisamos entender sobre a tricotomia para que possamos caminhar em revelação do Espírito. Amém? Então, repetindo, nós temos espírito, alma e corpo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você seja abençoado. Amém? Então, meus queridos, se você já está inscrito em nosso canal, muito obrigado. Se não, se inscreva aqui embaixo no botão se inscrever e ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que postarmos algo novo para você, tá bom? Também não deixe de estar conosco nas nossas redes sociais. Lá no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. No Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, é só colocar ministériopleno.news, ok? Que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima semana e que você receba, viu? Receba essa palavra poderosa. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é